Olá, gente. Eu sou o professor Marco Aurélio de Matemática. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito de produtos notáveis, tá? Produtos notáveis é aquele negócio que você aprendeu lá na 7ª série, tá? E que você tem um pouco de dificuldade por causa de fazer todas essas contas, né, que estão aqui. Então nós temos o quê? A mais B elevado ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A menos B elevado ao quadrado, que é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Também conhecido como o quê? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Temos o quê? A diferença de quadrados, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, que significa que é o quê? A mais B que multiplica A menos B. Eu também tenho a soma do cubo e o que? A diferença do cubo. Mas falando dessa maneira, o negócio fica um pouquinho complicado, tá? Então vamos colocar uns exemplos que fica melhor. Por que eu estou falando isso daí? Uma simples razão. 2x mais 3y elevado ao quadrado, tá? A conta certa que você deveria fazer, o que é? É 2x mais 3y vezes o quê? 2x mais 3y. Porque está ao quadrado, vou colocar duas vezes. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes 3y dá 6xy. 3y vezes 2x, 6xy. 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado. Tá? Como esses dois aqui são semelhantes, eu posso somar. Então 6xy mais 6xy dá quanto? 12xy. Mas acontece um pequeno problema. Você, quando vai fazer alguma coisa, uma prova, você não tem tempo. A única coisa que você tem é não tempo. Tá? Então vamos lá. Como é que eu posso fazer isso aqui usando isso daqui? Mais fácil do que? Se você já tem isso daqui, né, você vai ganhar um grande tempo. Como ganhando tempo? Dessa maneira. Repara que eu coloquei aqui a mesma fatoração aqui em cima. Tudo bem? O mesmo produto notável. Então vamos lá. Repara que 2x mais 3y ao quadrado é da mesma forma que o quê? A mais b elevado ao quadrado. Que isso daqui sendo desenvolvido vai dar o quê? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então nós vamos pegar e fazer o seguinte. O meu 2x, certo? É a mesma coisa que o quê? Que o a. E o 3y é a mesma coisa que o b. Ele não está pedindo que o a esteja elevado ao quadrado? Então vai ser o a elevado ao quadrado. 2x elevado ao quadrado vai me dar o quê? 4x ao quadrado, certo? Tem também a outra parte, 2ab. 2 que multiplica o a, que multiplica o b. 2 que multiplica o a e o b. Lembrando que o meu a vale o quê? 2x e meu b vale 3y. Isso vai ficar como? 2 que multiplica 2x dá 4x, que multiplica o quê? 3y dá 12 o quê? xy, tá? E meu b? Meu b está valendo quanto? 3y. Se está elevado ao quadrado, vai ser o quê? 9y ao quadrado. Veja só o tempo que você vai ganhar com isso aqui, sem ter que fazer tudo isso aqui. Porque se os números forem um pouquinho mais complicados, tá? Isso daí vai demandar muito mais tempo. E o tempo é luxo que nós não temos, tá? Outro exemplo, isso daqui, tudo bem? Se vocês repararem aqui no canto da lousa, isso daqui está bem parecido com isso daqui, tá? Então como é que nós vamos fazer? Se isso daqui parece com aquilo lá, vamos escrever a forma embaixo. A ao quadrado mais o que? 2ab mais o que? B ao quadrado, tá? Isso daqui vai ter que se transformar em quê? Em a mais b elevado ao quadrado, tá? Então repare que eu tenho aqui que meu a ao quadrado vale quanto? 16x ao quadrado. Então eu tenho que o meu a ao quadrado vale o quê? 16x ao quadrado. Logo meu a vai ser o quê? Raiz quadrada de 16x ao quadrado, tá? Portanto, meu a vai ser igual a quanto? Raiz de 16 vale quanto? 4. Raiz de x ao quadrado vale x. Tudo bem? Repara também que o meu b vale o quê? Y ao quadrado. Logo, b ao quadrado é igual ao quê? A y ao quadrado. Então eu tenho que o b vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de y ao quadrado. Então o b vale quanto? Y. Tá? E se você reparar também, eu tenho que tirar a prova desse meio aqui para ver se isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito mesmo. Então eu tenho que 2ab
tem que ser igual ao quê? A 8xy. 2, que multiplica meu A, que eu achei que vale quanto? 4x. Que multiplica meu B, que eu achei que vale quanto? Y. 2 vezes 4x dá 8x, vezes y daqui, 8xy. Se isso daqui é igual a isso daqui, eu sei que é um trinômio quadrado perfeito. Então eu tenho que escrever isso de que forma? A mais B elevado ao quadrado. Então vai ser o quê? A. O A que eu achei vale quanto? 4x. Tá? E o B que eu achei vale quanto? Y. Então vai ser 4x mais y elevado ao quê? Ao quadrado. Tá? Outra forma que você tem que achar é o seguinte. Eu tenho aqui 49 ao quadrado menos 1. Aí a gente pega e fala, o que é um número quadrado perfeito? Número quadrado perfeito é aquele que tem raiz quadrada exata. Repara que o 49 é um quadrado perfeito e o 1 também é um quadrado perfeito, porque raiz de 1 vale quanto? 1. Então isso aqui está escrito de que forma? Isso aqui está escrito da seguinte forma. A ao quadrado menos o quê? B ao quadrado. Que é a mesma coisa que o quê? Que A mais B, que multiplica o quê? A menos B. Tudo bem? Então vejamos. O meu A ao quadrado vale o quê? 49A ao quadrado. Tá? Então meu A vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 49A ao quadrado. A raiz de 49 vale quanto? 7. E raiz de A ao quadrado vale quanto? A. Repara que meu B ao quadrado está valendo quanto? 1. Logo B vai ser igual a quanto? A raiz de 1. O B vale quanto? 1. Daqui então eu tiro que se é A mais B que multiplica A menos B, meu A está valendo quanto? 7A. E meu B está valendo quanto? 1. Então é 7A que multiplica menos 1, 7A mais 1. E assim a gente termina a parte de fatoração. Vamos falar a respeito agora de fatoração algébrica, tá? Usando os mesmos princípios que eu tenho aqui e também alguns exemplos, como por exemplo, fazer uma por evidência. Repara que eu tenho isso daqui, essa sentença que eu tenho que quebrar em fatores menores. Então, nós temos que descobrir um número que dê para dividir o 12, o 16 e o 20 ao mesmo tempo, tá? Esse número nós vamos fazer usando o MDC. Como fazemos o MDC? Colocamos o 12, o 16 e o 20 e vamos decompor. Gente, isso aqui não é MMC, como todo mundo pensa que é. Isso aqui o que é? É uma decomposição em fatores primos ou uma fatoração. Então, repara que esses três números dá para dividir por quanto? Por 2. 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. E 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Repara também que esse número 2 dividiu os três números ao mesmo tempo. Então eu vou lá e faço o quê? Marco ele. Tudo bem? De novo, dá por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Repara que também esse 2 também dividiu os três números ao mesmo tempo. Então eu vou lá e marco ele também. Agora, de novo, dá por 2. Só que 3 não dá para dividir por 2, eu conservo ele. 4 dá para dividir por 2, dá 2. E 5 não dá para dividir por 2, eu conservo ele também. Tá? Repara que esse 2 não dividiu os três números ao mesmo tempo. Então, eu deixo sem marcar ele. De novo, o fator vale quanto? 2. O 3 não dá para dividir por ele, deixo ele do jeito que está. 2 dividido por 2 dá 1 e o 5 também não dá para dividir por 2 porque vai dar um número irracional, logo então eu pego, conservo ele. Repara que o próximo número primo que eu tenho que dá para dividir, qual que é? O 3. 3 dividido por 3 dá 1, essa daqui já terminou, certo? E 5 não dá para dividir por 3, então eu conservo ele. Não? Repara que esse 3 também não dividiu os três números ao mesmo tempo, então eu não marco ele. E por último, o número primo que dá quanto? 5. Aqui como já terminou, conservo ele. Aqui também como já terminou, conservo ele. E 5 dividido por 5 dá 1. Esses dois números que eu marquei, multiplicados vão dar quanto? 4. Isso que é? É o meu MDC. Certo? É assim que se faz o MDC. Você pega, faz a decomposição dos números e aquele número que você colocou aqui e que dividiu todos eles ao mesmo tempo, você marca ele. Sai multiplicando todos eles e pronto.
Repara então que o meu fator comum a todos os números que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo é o 4. Também repara que eu tenho AB, AB, AB em todos eles, que é fator comum. Então eu vou colocar em evidência o AB. Mas também repara que eles têm o quê? Todos eles têm o quê? Expoentes. E eu uso sempre o quê? O menor expoente. Entre o quadrado do A, o cubo do A e a quarta do A, eu vou colocar o menor, que é o quê? Ao quadrado. Certo? E o B? Cubo ao quadrado, e quando não tem nada escrito, a gente vê que tem o quê? 1. Então, o menor vai ser o quê? 1. 4 ao quadrado B elevado à primeira é o quê? A minha evidência. 12 dividido por 4 dá 3. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, eles são iguais. E dois números, quando estão divididos, eles são iguais, dá quanto? 1. Como é na multiplicação, eu não vou colocá-los. B ao cubo dividido por B, você usa uma técnica fácil. Vai dar B. 3, que é o expoente, menos 1, 2. Né? Menos 16 dividido por 4 dá quanto? Menos o quê? 4. A ao cubo dividido por A ao quadrado, 3 menos 2 vai dar quanto? 1 de expoente. Tá? B ao quadrado dividido por B vai dar B. 2 menos 1 dá 1. Tudo bem? 20 dividido por 4, 5. Tá? A quarta dividido por A ao quadrado vai dar A. 4 menos 2, 2. E B dividido por B são iguais, a divisão vai dar 1 e eu não preciso colocar na multiplicação. Repara que se eu pegar fazer isso daqui, essa multiplicação toda que eu tenho aqui, nada mais vai voltar o quê? Para cima. Também é bom lembrar que de vez em quando nós vamos ter que usar daqui para cá e de vez em quando nós vamos ter que usar daqui para cá. Isso vai depender do exercício que você estiver fazendo. Tá? Outro tipo que tem é esse daqui. Repara que eu não tenho nenhum número, certo, que divide os 4 ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Além do 1, certo, que para mim não vai adiantar nada, eu não tenho nenhum. Então, repara que eu tenho o 8 e o 4, que dá para eu dividir por quanto? Por 4. Repara também que eu tenho A ao quadrado e A aqui. Eu posso colocar o A em evidência. Como eu não tenho C, não é fator comum aos dois, eu deixo do jeito que está. E faço o quê? Por evidência, simplesmente só nessas duas partes. 8 dividido por 4 dá 2. A ao quadrado dividido por A dá A. Menos 4 dividido por 4 dá quanto? Menos 1. A dividido por A dá 1. Sobrou o quê? O C. Repara que também eu posso pegar aqui e colocar o quê? O 3 em evidência, certo? Como tenho só A aqui, não tenho aqui, não posso colocar em evidência. Como tenho só C aqui, não tenho aqui, não posso colocar em evidência. Mas como tenho B, o B aqui, eu posso colocar o quê? Em evidência. Né? Então vamos lá. 6 dividido por 3, 2. B dividido por B dá 1, não preciso colocar na multiplicação. Sobrou o quê? O A. Né? Menos 3B dividido por B dá menos 1. B dividido por B é 1, não preciso colocar na multiplicação. Sobrou o quê? O C. Repara que eu tenho o quê? Os dois parênteses o quê? Iguais. Então já está fatorado. A fatoração fica 4A mais 3B, que são as duas evidências que eu coloquei, que multiplicam o quê? 2A menos C. Isso é chamado de fatoramento por agrupamento. Tá? Repara também que se eu pegar e fazer 4A vezes 2A, vai dar 8A ao quadrado. 4A vezes C dá menos 4AC. 3B vezes 2A dá 6AB. E 3B vezes menos C dá o que? Menos 3BC, que é o que a gente tinha se proposto a fazer. Outra fatoração que também pode ocorrer, certo? É usando isso daqui, que tem a ver com o quê? Com os produtos notáveis, tá? Repara que eu tenho A mais B elevado ao quadrado, que eu já disse anteriormente, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, A menos B elevado ao quadrado, que é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, e a diferença de quadrados, que é A mais B, que multiplica A menos B. Repara que isso daqui é uma diferença de quadrados. Por quê? 4 é um quadrado perfeito porque tem raiz quadrada exata. E 9 também é um quadrado perfeito porque também tem o quê? Raiz quadrada exata. Então isso aqui está escrito de que forma? A ao quadrado menos o quê? B ao quadrado. Que tem que dar o quê? A mais B, que multiplica A
menos b. Tá? Gente, é só reparar, não tem o que fazer. O meu a ao quadrado está valendo o quê? 4a ao quadrado. Então eu tenho que meu a ao quadrado está valendo quanto? 4a ao quadrado. Logo, o meu a vai ser o quê? Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Tudo bem? Logo, meu a vai ser o quê? Raiz de 4 vale 2. E raiz de a ao quadrado vale quanto? A. Tudo bem? Repara também que meu b está valendo o quê? 9b ao quadrado. O meu b ao quadrado está valendo o quê? 9b ao quadrado. Então, meu b vai ser o quê? Raiz quadrada de 9b ao quadrado. Logo, meu b vai ser o quê? Raiz de 9 dá 3. E raiz de b ao quadrado dá quanto? B. Então, eu tenho que o meu a vale 2a e meu b vale quanto? 3b. Basta eu colocar agora na forma fatorada. A mais b, a mais b. 2a mais 3b, que multiplica o quê? A menos b. A menos b. 2a menos o quê? 3b. Então, já está fatorado. Então, eu sei que 9a ao quadrado, 4a ao quadrado menos 9b ao quadrado vai ser a mesma coisa do que 2a mais 3b, que multiplica 2a menos 3b. Isso aqui, no próximo exemplo, repara que isso daqui é um trinômio do quadrado perfeito, ou seja, é a mesma coisa que isso daqui. Então eu tenho que isso daqui está escrito de que forma? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que tem que ficar na forma o quê? A mais b elevado ao quadrado. Tá? Da mesma maneira que eu peguei e fiz a comparação desse aqui de baixo com esse daqui de cima, eu vou fazer lá também. Repara que eu tenho que o meu a ao quadrado está equivalente a quanto? A 9x ao quadrado. E eu sei que o meu a ao quadrado está equivalente a quê? A 9x ao quadrado. Logo, meu a vai ser o quê? Raiz quadrada de 9x ao quadrado. Então, o que nós temos? Que meu a vai ser o quê? Raiz de 9 é 3 e raiz de x ao quadrado é quanto? X. Já achei a minha parte a. Repara também que eu tenho que o meu b, certo? Equivale o quê? A z ao quadrado. Então eu tenho b ao quadrado é igual ao quê? A z ao quadrado. Portanto, eu tenho que o b é raiz de z ao quadrado. Logo, o b é igual a quanto? A z. Simplesmente para que nós possamos tirar a prova, eu tenho que 2ab vai ser igual a quanto? A x, xz. Então vai ser o quê? Eu tenho que 2ab é igual ao quê? A 6xz. Tudo bem? Gente, 2. O a, eu achei aqui em cima que o a vale quanto? 3x. Vezes o b. O b vale quanto? Z. Então, nós temos que 2 vezes 3, 6. X vezes z, xz. Então, isso daqui vai ser escrito de que forma? A mais b elevado ao quadrado. Certo? O a, eu achei que vale quanto? 3x. E o b, eu achei que vale quanto? Z elevado ao quadrado. Então, isso agora está fatorado. Essa parte virou isso daqui. Mas, cabe salientar que muitas vezes nós vamos ter que sair daqui e ir até aqui. E muitas vezes nós vamos ter que voltar. Lembrando que em matemática, gente, como é uma igualdade, tudo que vai pode o quê? Voltar. Equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, tá? É uma coisa que você foi ensinado durante muito tempo erroneamente. Como erroneamente? A professora, por tentar ensinar de um jeito mais fácil, cometeu um erro muito grave. E o erro grave qual que é? Quando você vai passar de um lado para o outro nessa igualdade, que é uma equação, tudo bem? Elas pegam e falam que você tem que trocar de sinal, o que está totalmente errado. Não funciona dessa maneira, tá? Quando você vai passar de um lado para o outro da igualdade, você tem que inverter a operação matemática. O que quer dizer isso? Que quando você está somando, você passa o quê? Subtraindo. Se você está subtraindo, você passa o quê? Somando. Se está multiplicando, você passa dividindo. Se está dividindo, passa o quê? Multiplicando. Como nesse exemplo. Repara que o 6, ele está o quê? Somando desse lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vai passar o quê? Subtraindo. E não trocando de sinal que nem todo mundo está acostumado. Isso é errado. Tudo bem? Continuando, 2x é igual ao quê? A 8 menos 6, que vai dar quanto? 2. Tudo bem? Tá?
Agora, esse 2, como eu tenho que achar o valor de x, esse 2 está multiplicando o x, eu passo o quê? Dividindo, que é a operação que? Inversa da multiplicação. E 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Repara que meu x está valendo 1. Eu achei a solução para a minha equação. Por quê? Se o x vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 6 igual a quanto? A 8. Tá certo que a equação também existe algumas coisinhas um pouquinho mais avançadas. Como, por exemplo, esse exemplo. 5. Aqui eu vou fazer o quê? 2 vezes x dá quanto? Menos 2x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Tá? Que é igual ao quê? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 3 elevado a x, 3x. 3 elevado a menos 1, menos 3. Tudo isso aqui dividido por 2. Repara que eu tenho menos 2x, certo? 5 menos 2 vai dar 3, que é igual ao quê? A 3x menos 3 dividido por 2. Esse 2, como está dividindo, eu vou passar o quê? Multiplicando o quê? A função inteira. 2, que multiplica o quê? Menos 2x mais 3, que é igual a 3x menos 3. Fazendo a distributiva novamente aqui, eu tenho o quê? 2 vezes menos 2x dá menos 4x. E 2 que multiplica 3 dá 6. Que é igual ao quê? A 3x menos 3. Como eu tenho que achar o valor de x, eu vou colocar todos os x no mesmo membro e todos que não tem x do outro lado. Menos 4x, que está aqui, tá? O 3x, ele está somando, ele vai passar o quê? Subtraindo e não trocando de sinal, salientando mais uma vez. Menos 3, que está do outro lado. O 6, que eu vou passar do outro lado, ele está somando, ele passa o quê? Subtraindo. Tudo bem? Menos 4x menos 3x vai dar o quê? Menos 7x. E menos 3 menos 6 vai dar quanto? Menos 9. Tudo bem? Como os dois estão negativos, o que eu faço? Multiplico por menos 1. Vai ficar o quê? 7x é igual a 9. Como o 7 está multiplicando, eu passo o quê? Dividindo. 9 dividido por 7, que é a solução dessa equação do primeiro grau. Outro exemplo de equação do primeiro grau. Repara que eu tenho aqui 3 frações. Mas só que as frações estão o quê? As 3 têm o quê? O mesmo denominador, tá? Então eu não tenho necessidade de tirar o MMC, tá? Mas repara que a minha incógnita, ou seja, o x, está o quê? Na parte de baixo de uma fração, ou seja, está no denominador, tá? Então, lembrando que uma fração que nem essa daqui é uma divisão e que nós não podemos dividir com zero, a parte de baixo não pode ser o quê? Igual a zero. Então eu vou ter que ter uma condição de existência. Qual que é a minha condição de existência, gente? A parte de baixo, que é aquela equaçãozinha x menos 2, ela tem que ser o quê? Diferente de zero. Ou seja, eu não vou poder que essa parte de baixo, ou seja, o denominador, seja igual a zero. Ela vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Usando a regrinha que eu disse anteriormente, se o 2 está o quê? Subtraindo, eu tenho que passar para o outro lado o quê? Somando. Então o x tem que ser diferente de 2. Resolvendo essa equação no primeiro grau, eu posso ter qualquer tipo de valor. O único valor que eu não vou poder encontrar é o 2. Por quê? Porque se eu colocar o 2 aqui, 2 menos 2 vai dar quanto? 0. E como isso é uma divisão, então eu não posso dividir por 0. Lembre do primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirás por 0. Tá? Resolvendo, aplicando a distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, menos 15. Tudo isso aqui dividido por x menos 2. Tudo bem? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 5, 10. Dividido por x menos 2. Que é igual a 9, que divide o quê? X menos 2. Tá? Primeiro eu fiz a distributiva e agora,
Como os denominadores são iguais, eu posso juntar tudo que está em cima, tá? De que maneira? Da seguinte maneira: 5x menos 15 mais 2x mais 10, tá? Tudo isso daqui, como mais uma vez repetindo, os denominadores são iguais, eu posso pegar, juntar tudo, dividido por x menos 2, que é igual à outra parte, 9 dividido por x menos 2, tá? Efetuando as operações que eu tenho em cima, 5x mais 2x, 7x, menos 15 mais 10, menos 5, tudo isso dividido por x menos 2, que é igual a 9 dividido por x menos 2, tá? Ou seja, gente, deixei uma igualdade, cada vez que eu vou fazendo um passo, menor vai ficando. Meu intuito, mais uma vez, é achar o quê? A solução dessa equação. Repara que eu tenho o x menos 2, aqui está dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando do outro lado. 7x menos 5 é igual a 9, que multiplica x menos 2 dividido por x menos 2. Também aqui é uma divisão. Como aqui não há nenhuma soma em cima, está apenas multiplicando, eu posso dividir o x menos 2 por x menos 2, certo? E minha equação fica reduzida a 7x menos 5 é igual a 9, tá? Se vocês repararem, o menos 5 está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Sempre a operação inversa. Esquece o que disseram para você sobre quando eu vou trocar de lado, eu troco de sinal. Isso não existe. Relembrando mais uma vez, quando você vai trocar de lado numa equação do primeiro grau ou até mesmo uma equação do segundo grau, você não troca de sinal. Você inverte a operação matemática que está sendo usada. Então, 7x, 9 mais 5 dá quanto? 14. Logo eu tenho que 7x é igual ao quê? A 14. Repetindo aqui de baixo. O 7 está multiplicando, eu passo o quê? Dividindo. E 14 dividido por 7 dá quanto? 2. Agora, aconteceu um pequeno problema, que o resultado da minha equação é justamente aquela que eu não posso o quê? Usar. Tudo bem? Então, eu sei que essa equação, então, a solução dela vai ser o quê? Vazio. Porque a única resposta que eu tenho, certo, dessa equação é justamente a que eu não posso. Equação do segundo grau. Lembrando, gente, que uma equação do segundo grau é aquilo que você vai usar na maioria dos cálculos, em toda a outra parte da matemática, assim como a função do primeiro grau. Equação do segundo grau, ela vai ser do tipo do ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, aonde eu vou ter o delta, que é chamado de b ao quadrado, menos 4ac, que ela é chamada de discriminante da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Como é que a gente usa isso aqui? A gente usa da seguinte forma. Coloquei uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é determinar quanto é que vale o a, que é aquilo que está junto com o x ao quadrado. Como não tem nada escrito na frente do x ao quadrado, a gente sempre interpreta que ele vale quanto? 1. Temos o meu b, tá? Que é aquilo que está junto com o c, que está junto com o x. Então, vale quanto? Menos 6. E tem o que? O termo independente, ou seja, aquele que não tem nem x ao quadrado, nem x, que é o que? O meu 5. Lembrando, ó, A é o que está junto com o x ao quadrado, B é o que está junto com o x e C é o que não tem nada. O A é aquele que está junto com o x ao quadrado. Interpreta-se, não tem nada escrito, é porque está quanto? 1. O meu B é aquele que está junto com o C, então vale quanto? Menos 6. E o C vale quanto? 5. Usando a regra delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu tenho um delta b ao quadrado menos 4ac, delta, gente, meu b,
Meu B está valendo quanto? Menos 6. Então vai ser menos 6 elevado ao quadrado menos o 4. Gente, meu A está valendo quanto? 1. E meu 6 está valendo quanto? 5. Fazendo as operações, delta é igual a quanto? Menos 6 elevado ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos dá mais. E 6 vezes 6 vai dar quanto? 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes o 5 dá menos 20. Então eu tenho que meu delta, certo? Vai ser igual a quanto? A 36 menos 20. 36 menos 20 dá quanto? 16. Repara que meu delta deu o quê? Positivo. Quando o meu delta deu positivo, eu tenho algumas situações a serem ditas. Se meu delta for maior do que zero, que é o que aconteceu aqui. Lembrando, quando alguém fala que alguma coisa é maior do que zero, a gente quer os positivos. Quando alguma coisa é menor do que zero, a gente quer o quê? Os negativos. Delta maior que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter que a primeira raiz da equação vai ser diferente da segunda raiz da equação, que é conhecido como o quê? Raízes distintas. Tá? Ou seja, eu vou ter um x1 diferente do que? De um x2. Os valores vão ser o quê? Completamente diferentes. Também pode ocorrer que meu delta seja o quê? Igual a zero. E quando ele for igual a zero, o que vai acontecer? O meu x1 vai ser igual a quanto? Ao meu x2. Isso aqui é chamado de raiz o quê? Dupla. Tá? E eu tenho a terceira situação em que aquela que o delta vai ser o quê? Menor que zero. Ou seja, o meu delta vai ser o quê? Negativo. Quando o delta é negativo, eu não vou poder colocar ele aqui dentro, porque eu não vou conseguir tirar uma raiz de um número negativo. Então, a gente fala que não vai existir, certo? x1 é o que? x2. Então, essas são as três situações que podem ocorrer com o delta, que nós já sabemos qual vai ser o que? O nosso resultado. Aplicando o Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre o que? 2a. Gente, muito cuidado com os sinais que tem aí. Os sinais que tem aí é muito importante. Olha por que é importante. Menos. O meu b, gente, se vocês olharem aqui, o meu b está valendo quanto? Menos 6, certo? Então vai ser menos 6, mais ou menos, tá? Raiz quadrada. Gente, raiz quadrada de quanto? De delta. E o meu delta, eu achei que vale quanto? 16, tá? Dividido por 2 vezes o quê? 2 vezes o A. E meu A está valendo quanto? 1. Cuidado, muitos de vocês, por ter tido equação do segundo grau durante muito tempo e o A sempre valia 1, não faz essa conta e simplesmente divide por 2. E se acontecer do meu valor de A ser diferente de 1, vocês acabam sempre dividindo por 2. Usando a regrinha, menos com menos, mais ou menos. Gente, raiz de 16, 4 vezes 4. Então, a raiz vale quanto? 2. Vale 4, dividido por 2, tá? Eu vou ter o quê? x1, ou seja, a primeira raiz da minha equação. 6 mais 4 dividido por 2, tá? 6 mais 4, gente, vai dar quanto? 10. Dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Vou ter a outra raiz, x2, tá? Que vai ser igual a quanto? A 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4, pessoal, dá 2. Dividido pela parte de baixo que dá 2 também. E 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Uma coisa que cabe salientar aqui é o seguinte. Se eu pegar esse valor de 5, tudo bem? E colocar aqui e aqui e fazer as contas, ela vai dar quanto? 0. A mesma coisa acontece com 1, tudo bem? Se eu pegar, colocar aqui e aqui os valores de x igual a 1 e realizar todas as contas, ela tem que dar igual a 0. O que muitas pessoas não sabem é que uma equação do segundo grau, quando eu resolvo por Bhaskara, eu estou achando a solução, certo? Ou seja, os valores em x que colocados aqui dá quanto?
zero. A equação do segundo grau também pode acontecer da seguinte forma. Eu tenho que uma parte, ou o B ou o C, valham zero. Tá? Então, como é que nós vamos poder fazer? Essa equação do segundo grau, eu posso muito bem resolver como eu resolvi a outra anteriormente. Porém, fica mais fácil e mais rápido você resolver de outra maneira. Repara nessa aqui em que o C não existe nessa equação, ou seja, ele vale quanto? Zero. Então, a gente pode resolver de outra maneira, que fica mais simplificada. Lembrando de produtos notáveis, gente, eu tenho x aqui e x aqui. Então, eu posso colocar em evidência o x, tá? E fazer da seguinte maneira. 4x ao quadrado dividido por x dá 4x. E menos 16x dividido por 16 por x dá menos 16. Tudo isso aqui igual a zero. Agora eu tornei a minha equação do segundo grau em uma multiplicação de dois fatores. Um fator x e o outro fator é 4x menos 16. E quando acontece que uma multiplicação vai dar zero? Ela dá zero quando um fator ou o outro fator é igual a zero. Então eu tenho que o x tem que ser igual a quanto? A zero. Tudo bem? Logo já achei a primeira raiz. x1 igual a zero. E tenho que o outro fator, 4x menos 16, que é igual a quanto? A zero. Então eu tenho que 4x menos 16 é igual a zero. Se tornou uma equação do primeiro grau. Lembrando, 16 está subtraindo. E quando eu passo para o outro lado, eu não troco de sinal. Eu inverto a operação matemática. Então, se eu tenho que está subtraindo, eu passo somando. Logo, eu tenho 4x igual a 16, o 4 está multiplicando, passa dividindo. E 16 dividido por 4 vai me dar 4. Achei a segunda raiz. Então, veja que ficou bem mais fácil você resolver a equação do segundo grau quando ela está em C igual a zero, dessa maneira, ou seja, fatorando a equação e transformando ela numa equação do primeiro grau, você não vai perder muito tempo em resolvendo toda a equação por Bhaskara e por delta. E por último, eu tenho uma equação de segundo grau em que o B vale igual a zero. Essa então é bem mais simples. Lembrando que ela também pode ser resolvida o quê? Da forma tradicional, por delta e por Bhaskara. Mas fica bem mais fácil resolver de outra maneira. De que maneira? Menos x ao quadrado mais 81 igual a zero. Usando as mesmas regrinhas da equação do primeiro grau, o que eu faço? O 81 está somando, eu passo para o outro lado o que? Subtraindo. Então, x ao quadrado é igual a quanto? A menos 81. Repara que o meu x está o quê? Negativo. O que eu faço? Multiplico por menos 1. Tá? Multiplicando por menos 1, tanto um quanto o outro vai o quê? Inverter o sinal. X ao quadrado fica igual a 81. Lembrando que quando um membro está ao quadrado, o outro tem que ser o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada, que é a operação inversa. O quadrado e a raiz quadrada são o quê? Inversas uma da outra. X é igual ao quê? Raiz de 81 vai dar quanto? 9, porque 9 vezes 9 é 81. Assim como menos 9 vezes menos 9 também dá 81. E eu achei as duas raízes. Uma vale 9 e a outra vale quanto? Menos 9. Tá? Que se você pegar e colocar aqui, certo? O que vai acontecer? 9 elevado ao quadrado, 81. Menos 81 mais 81 dá 0. Assim como menos 9. Menos 9 elevado ao quadrado dá 81. Menos 81 mais 81 dá 0. Bem, galera, foi isso daí. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado de toda a aula. Né? Se vocês tiverem dúvidas ou sugestão, por favor, acesse o nosso link para tirar as suas dúvidas.